Bom, vocês que estão me acompanhando devem ter visto o meu último vídeo, publicado ainda de madrugada, quando soube da medida provisória 927, que o governo editou em edição extra nesse domingo, tratando exatamente das relações de trabalho e focado nessa questão do coronavírus. Basicamente, já conversamos muito aqui sobre teletrabalho, a medida provisória tratou, sobre férias antecipadas, a medida provisória tratou, trouxe uma ou outra novidade. A medida provisória tratou de férias coletivas, trouxe uma ou outra novidade. Mas o que eu queria chamar a atenção é a grande novidade da medida provisória, que fala da suspensão do contrato de trabalho, né? Ela permitiu a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, prevendo a possibilidade, a hipótese de um empregador compensar essa alternativa de suspensão, concedendo algum curso de qualificação para o empregado, tá certo? Bom, vamos primeiro saber o que é suspensão, isso é muito importante. Pense o seguinte, o contrato de trabalho, a partir do momento que ele nasce, que ele surge, ele obriga empregado e empregador. O empregado a trabalhar, o empregador a retribuir esse trabalho com o salário e os demais encargos desse trabalho. Quando que isso cessa? Quando que essas obrigações cessam? Quando o contrato acaba. Mas no meio do caminho existem situações em que essas obrigações recíprocas, né, elas podem estar paralisadas, né? A lei usa 2 termos, interrupção e suspensão, são situações diferentes. No caso aqui, ela falou de suspensão, né? E se ela falou de suspensão, quanto aos efeitos disso, dessa modalidade de paralisação que a gente deve refletir. O que isso significa? Suspender o contrato de trabalho nesse período em que o contrato vai estar suspenso, não vai haver a obrigação do empregado de trabalhar e não vai haver a obrigação do empregador de remunerar por esse trabalho, nem de observar os demais encargos desse trabalho que não foi prestado, né? Então, essa é uma coisa importante nessa situação econômica que se está vivendo, né? Por outro lado, o empregador, para que isso seja válido, essa suspensão seja válida, a medida provisória impôs a disponibilização de um curso de qualificação, um curso ou uma requalificação profissional, tá? Previu também que se o empregador quiser ajustar com o seu empregado alguma ajuda de custo, isso seja feito mediante acordo, acordo individual. Falando em acordo individual, essa mesma medida provisória, ela tem uma certa peculiaridade. A peculiaridade dessa medida provisória é que ela previu que o acordo de vontades entre empregado e empregador, nos limites do que a medida provisória está estabelecendo, inclusive da suspensão, portanto, esse acordo pode ser individual, pode ser direto entre o empregado e o empregador, não precisa ser mediante convenção ou acordo coletivo. E aí vai uma questão também que eu gostaria de ressaltar, porque já na semana passada, alguns sindicatos, eu tenho notícia do Sintoresp, Sindicato dos Trabalhadores em Bares e Restaurantes e Hotéis de São Paulo, ajustou com as empresas desse setor uma convenção coletiva. E a convenção previu muita coisa, e previu inclusive a possibilidade de redução de jornada, suspensão do contrato, mas no caso de suspensão, por exemplo, previu que houvesse pagamento da metade do piso salarial previsto na própria convenção, né? E aí algumas pessoas têm alguma dúvida, qual que vale, a medida provisória ou a convenção? Bom, aqui vai um raciocínio seguinte, desde 2017, com a edição da reforma trabalhista, o princípio daquela reforma foi a supremacia do negociado sobre o legislado. Aquilo que estava sendo negociado prevaleceria sobre o legislado. Então, no raciocínio rápido, o que valeria seria a convenção, né? No caso, na hipótese dessa suspensão, o que prevaleceria seria a redação da suspensão.
Mas, de novo, a própria medida provisória, que tem força de lei, está dizendo que nessa situação excepcional do coronavírus, prevalece o acordo individual nestes assuntos. Portanto, a despeito da convenção coletiva, nessa em especial e talvez algumas outras, terem tratado do tema e previsto algo diferente do que a medida provisória prevê, no meu entender, pode ser validado o acordo de suspensão do contrato de trabalho nos termos da medida provisória, certo? Bom, eu estou à disposição, se tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer poder respondê-las. Muito obrigado.